Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de uma das obras menos conhecidas nesse documentário, que é A Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, que foi publicada em 1855. Porém, vale ressaltar que ele nasceu em 1831 e morreu em 1852. E ele não poderia ter uma ideia da importância desse seu livro quando ele se foi. E essa é uma biografia que envolve mistérios, lendas e muitas outras coisas. Ele nasceu na cidade de São Paulo e existe uma lenda sobre ele que diz que sua mãe deu à luz dentro de uma biblioteca de uma faculdade de Direito em São Paulo, que tinha sido recém-criada em 11 de agosto de 1827. É claro que isso é uma lenda mesmo, pois não tinha como a mãe dele ter dado à luz dentro de uma biblioteca. É porque ele era considerado muito idolatrado entre os estudantes, existindo várias homenagens para ele. Apesar de nascer em São Paulo, passou a infância e a adolescência no Rio de Janeiro, na corte onde ficava a capital do Brasil. Recebeu uma boa educação e a família dele, que era dona de terras, então, ao invés de mandar seu filho estudar direitos em Coimbra, como fazia antigamente, quando não havia faculdade de leis aqui no Brasil, eles o mandaram para a faculdade mais próxima, que ficava em São Paulo, que era uma cidadezinha bem pequena e xexelenta, porque não tinha quase nada. Mas isso não impediu Álvares de Azevedo de transformar São Paulo à sua maneira, e fez amizades com seus colegas de faculdade, que viraram a sua família. Como naquela época não existia o celular, para conversar com sua família, eles precisavam criar uma nova família com seus colegas de faculdade. Logo, o seu talento como poeta, orador e sua inteligência foram surgindo como um daqueles garotos prodígios, como o povo chamava. Até que ele começou a ser popular e participar de uma sociedade secreta, que era muito famosa de se ter no século XIX. Uma sociedade onde criou uma fama terrível, chamada Sociedade Epicureia, que era uma sociedade onde aplicava, de certo modo, de maneira equivocada, os preceitos do filósofo grego Epicuro, onde dizia que na vida deveríamos tirar o máximo de prazer, que ele não estava dizendo isso sobre orgias, bebedeiras, questões sexuais, entre outras, porém era exatamente isso o que a sociedade epicureias entendiam. E ele viveu sim histórias de bebedeiras, conquistas, noite em prostíbulos e tudo o que você pode imaginar, onde ele viveu de uma vida bastante boêmia. Porém, como dizem, toda ação gera uma consequência, principalmente esse estilo de vida onde teve uma série de consequências na questão de saúde, que a partir dos seus 19 anos ele recebeu a notícia que estaria com tuberculose, que é uma doença respiratória que hoje se cura através dos próprios antibióticos, embora ainda seja uma doença bastante difícil de se tratar, pois a bactéria pode ficar resistente, podendo te matar. Então, naquele tempo, realmente era difícil para combater algo que não tinha nenhum tratamento e tinha que contar com a sorte. Então, ele, sabendo que poderia morrer, criou até o poema Se Eu Morresse Amanhã, onde isso foi feito pelo seu próprio temperamento em Álvares de Azevedo, sendo melancólico, depressivo e muito sensível, que se fosse por nossa época, ele poderia ser considerado um garoto emo, por exemplo, ou até cancelado do Twitter. Então, a gente pode concluir que a obra Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, é tipo um filme na tela de cinema que a gente vê em desfile de cenas, com todos os crimes e as piores torpezas imagináveis, e muitas vezes revoltantes, principalmente o tratamento dispensável pelas mulheres de cada um dos contos. E um exemplo disso temos um trecho da série chamada The Boys. É que nem Jesus ou algo assim. Pra falar a verdade, o pôster que eu tinha era seu. O quê? Jura? Eu meio que era caidinha por você. Cacete. Espero que não pegue mal eu ter dito isso. Não, claro que não pega mal. É que é tão doido, né? Que foi? Você não disse que tinha uma quedinha por mim? Eu só pensei que, sei lá. O quê? Não,
Peraí, você é mó gata, a gente não tem que transar não. Mas de repente um boquetinho. Onde a obra em si foi considerada algo machista, onde mesmo modificando um pouco o conteúdo, ainda continua mostrando como a mulher dispensava nessa série de super-heróis. Fica aí o trecho da série. Esse livro recebeu altas críticas como algo impróprio e sem nexo, embora, talvez, ele sabendo que iria morrer, colocou tudo o que sentiu naquele livro, algo que é totalmente iludido. Mas se a gente focar só nos enredos das histórias, a gente consegue observar bastante a emoção, a ação e a originalidade dessa obra. Agora, pense nos piores crimes que você pode imaginar. É incesto, aborto, canibalismo, necrofilia. Tudo isso está contido nessa obra, pois são de maneira bem ousada e uma alta imoralidade que são realmente chocantes até para nós do século XXI. Imagine então para os leitores daquela época de 1840 mais ou menos. Então ele não publicou aquilo em vida, só foi depois da sua morte que aquele texto foi ao público. A primeira história, de Sofrer e a Necrofilia, onde ele conta que certa vez estava em Roma e disse que estava seguindo uma moça muito misteriosa, indo até o cemitério. Seguindo de longe observando, ele acaba adormecendo, que após acordar, percebeu que a mulher havia desaparecido completamente. Então após um ano, ele volta para aquele mesmo local e ele reencontra essa mulher em um templo vazio, onde ele tinha acabado de sair de uma orgia. Ele estava bêbado. Após ele entrar, ele vê aquela mulher de um ano atrás dentro do caixão, que ao olhar aquela bela mulher ele pratica a necrofilia, que é fazer o sexo com o cadáver, bem doentio. No meio disso a mulher acorda, assim sendo a catalepsia, onde a mulher estava fingindo de morta, mas na verdade ela estava viva. E quando ele vê aquilo, ele a leva para a casa dele, onde ele irá passar 2 noites com ela, porém sofrendo de febre e delírios, ela morre. Que após isso ela a enterra debaixo de sua cama e manda fazer uma estátua de cera reproduzindo a sua musa, falando que dormiu por 1 ano em cima da sepultura dessa bela mulher. E claro que o resto da história você mesmo vai ter que ver por si só, pois pense nisso como apenas o começo dessa história macabra. Existem muitas referências que é difícil de se localizar, onde ele fala de muitos autores, filósofos e artistas, onde você lendo o capítulo 1, recomendamos até você pular esse capítulo, pois ele é tipo uma espécie de prólogo, porque é a partir do próximo capítulo que ele irá narrar as histórias dos cinco amigos, cada uma independente da outra, tá? Onde elas podem te chocar pela ousadia, torpeza e até mesmo pela perversidade dos atos cometidos pelos protagonistas, no qual podemos até falar de uma das histórias do livro, apenas para você ver o quanto ele é perverso e ao mesmo tempo interessante em suas histórias. 5 amigos que estão bebendo em uma taverna, onde estão loucos e para lá de sãos, começam a contar histórias de maneiras horripilantes, como se fosse uma ideia de competição, onde o interessante é que nenhum desses amigos tem nomes portugueses ou brasileiros, onde todos lembram nomes estrangeiros e de outros países. E eles se chamam Bertram, Johann, Genaro, Claudius, Sofrer, Hermann e Arthur. Além deles tem Geórgia, já reaparecendo no final do livro, porque as influências que chegavam, as histórias góticas e de terror que se passavam nesses países, que para eles deveriam alimentar essa imaginação. Então, o que eles quis foi escrever uma história aos moldes daquela época, do que eles gostavam de ler. Formalmente, ele é uma novela, que é aquele formato literário que se situa entre o conto, que é o breve, e o romance, que é o mais longo e sofisticado. Se dividindo em capítulos, ele tem um pretexto, uma narrativa moldura, onde vários personagens que se reúnem e cada um conta a sua história. Tendo vivido até metade do século XIX, ele tinha vários ídolos também, como Lord Byron, Alfred de Musset, Friedrich Schiller, Johann von Goethe, Hoffmann e Edgar Allan Poe. Não eram muitos que tinham acesso a esses livros, porém, como a obra de Azevedo era considerada um prodígio, ele tinha acesso a eles em sua própria língua original. Inclusive foi ele que traduziu muitos desses livros, dessas obras aí, para o português, tá? Surgindo assim as obras escritas por ele, que consideramos a segunda geração, pelo seu temperamento. E uma dessas obras, vamos falar aqui, é A Noite na Taverna, que foi um livro bem influente e efervescente, que passava em várias mãos, passando para vários lugares nessa grande obra, transformando ele numa cultura nacional. Esse trecho mostra uma novata e candidata a super-herói tendo o sonho dela de se tornar parte desse grupo se desmoronar, quando percebe que por dentro todos os super-heróis já estão todos corruptos e sem salvação, porque nenhum deles são heróis de verdade, e sim uma farsa só para receber mais audiência e mais investidores para seus trabalhos,
onde também teremos várias outras obras que mostram a mulher como algo dominante, mostrando elas como estão presentes na nossa sociedade. Uma das obras da Mulher Maravilha, onde teremos uma representação de uma mulher forte, super-heroína e destemida, porém ainda é discutido até hoje o papel delas na sociedade. E muitos outros, mesmo mandando críticas ou até falando bem da obra, tem coisas que todos eles concordam, que é a grande influência que esse livro, A Noite na Taverna, tem na nossa literatura aqui, infelizmente, foi esquecida e que ninguém conseguiu desenvolver também. Então o vídeo é esse, espero que tenham gostado e fiquem com Deus.